Fala aí, escovador de bytes, você sabe resolver as mais básicas operações da lógica matemática? Se você não sabe, senta aí, faça o seu café, porque logo depois da vinheta é hoje que você vai aprender. Fala aí, escovador de byte. Na aula passada nós falamos sobre vários assuntos para vocês. A gente falou sobre o que são as proposições, para que elas servem. Nós falamos todas as bases de como criar uma proposição para vocês. Também conversamos sobre proposições compostas, que são aquelas proposições que têm conectores. E explicamos para vocês, demos a base aí do que são os conectores. Só que hoje nós vamos começar a avaliar o que esses conectores fazem dentro das proposições compostas. Os conectores, na verdade, eles são operações lógicas que nós vamos aplicar entre as proposições, entre duas ou mais proposições, e usando essas operações lógicas, nós vamos tentar chegar ao que seria o resultado dentro desse cara. Na aula anterior, se você ainda não viu a aula anterior, é muito importante que você veja, então eu vou botar o card aqui em cima, ó, para vocês, vou botar o card aqui, ó, para vocês poderem ver a aula anterior, para vocês poderem pegar o conteúdo todo do início, então não deixe de ver a aula anterior. E hoje eu vou mostrar para vocês as operações, algumas das operações lógicas mais básicas. Não sei se em 20 minutos vai dar para mostrar todas, mas eu vou mostrar o máximo possível que dá em 20 minutos. E na próxima aula a gente pega a partir das proposições que a gente não conseguir falar. O que é uma operação lógica? Uma operação lógica é um cálculo, mais ou menos como o cálculo baseado na aritmética, só que ao invés de a gente usar números, nós vamos usar proposições. Então, as operações lógicas são os cálculos que nós vamos aplicar nas proposições como se elas fossem números. E para a gente entender um pouquinho melhor o que isso significa, vamos jogar lá para o nosso quadro branco e vamos ver o que a gente consegue ver lá. O que eu consigo mostrar para vocês de proposições básicas nesses 20 minutinhos. Então agora, pessoal, vamos lá para o nosso quadro branco. O operador lógico mais básico que a gente tem, a primeira operação lógica mais básica que a gente tem, chama-se negação. E o que é negação? A negação é você simplesmente inverter o valor de uma proposição, tá? A negação, normalmente, ela é representada pelo til na frente da proposição. Então vamos supor que eu tenho aqui a proposição simples P, tal qual Douglas não é careca. Se a gente inverter essa proposição, a gente pode ver aqui, fazer uma tabelinha verdade, né? Para qualquer coisa. Então vamos supor que eu tenho aqui P e eu tenho aqui não P. Então qual seria a tabela verdade? Como é uma proposição só, a gente só precisa colocar verdadeiro e falso. Então, não P é inverter o verdadeiro. Então verdadeiro vira falso. E não falso é verdadeiro. Então essa aqui é a tabela verdade da negação. Então, se eu falo Douglas não é careca como a proposição P e eu digo que P é igual... Então, se eu digo aqui não P, o que eu estou falando? Eu estou negando a proposição de que Douglas não é careca. O contrário de Douglas não é careca é Douglas é careca. Então, toda vez que você vê o tilzinho, né, o sinal de til na frente de uma proposição, você simplesmente inverte o valor dessa proposição. O não, muitas vezes, também é conhecido como not, né? Então, not P igual a P, né? Então, tudo que você pensar em não, negação, é o operador lógico negação, né? O próximo operador lógico que a gente vai falar aqui é um operador lógico chamado conjunção. A conjunção, ela normalmente nos materiais, ela é representada pelo chapeuzinho, né? Chapeuzinho virado para cima, né? Que também é conhecido como sinal de exponenciação, tá? Outros materiais, além de ter esse chapeuzinho virado para cima, né? Inclusive as calculadoras de lógica também. Sim, existem calculadoras de lógica. Eu vou mostrar para vocês as calculadoras de lógica, porque elas são... Você consegue colocar lá proposições, colocar operadores lógicos e ele dá a resolução para você. Se você procurar lá no Apple Store por App de Logic Calculator, né? Se você ver aqui Android App Logic
Calculator, você vai achar coisas como esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é uma calculadora que você pode usar para calcular as proposições. Então, como eu estava dizendo, em algumas dessas calculadoras, a conjunção também é apresentada como o sinalzinho de é comercial. Então, se você vê o chapeuzinho para cima ou o é comercial, a gente está falando de uma conjunção. E o que é uma conjunção? A conjunção é igual ao conector é ou o conector AND. Então, toda vez o e, né? E, uma coisa e outra. Então, a tabela verdade, vamos supor que a gente tem uma proposição P aqui, que é Douglas é careca. E a gente tem uma proposição Q, que é Douglas corta o cabelo. E vamos supor que essas proposições P e Q estão ligadas em conjunção. Ou seja, estão usando o E ou o AND, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, P AND Q, né? Então aqui a gente tem a proposição P, aqui a gente tem a proposição Q. Lembrando que esse aqui também poderia ser P, né? AND Q, né? Mesma coisa. Isso e isso é a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Vamos colocar aqui como são duas preposições, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí aqui VF, VF. Lembra na primeira aula lá como a gente constrói a tabela verdade? Essa aqui é a tabela verdade do P ou Q. Então, toda vez que a gente está falando de conjunção, a única maneira da conjunção ser verdadeira é quando as duas proposições são verdadeiras. Então aqui, o Douglas é careca e corta o cabelo só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Se uma proposição é verdadeira ou falsa, é falso. Se uma proposição é verdadeira ou é falsa, é falso. E se uma proposição é falsa, é falso. Então essa aqui é a tabela verdade da conjunção. Para que a conjunção seja verdadeira, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Então vamos analisar aqui. Douglas é careca e corta o cabelo. Douglas é careca, é verdade? É, a gente já sabe que o Douglas é careca. Então isso aqui é um V. Douglas corta o cabelo? A gente sabe que o Douglas não corta o cabelo, porque ele é careca. Então isso aqui é falso. Então se a gente for olhar a resolução dessa proposição P, tal qual P ou Q, o valor, né, disso aqui, a gente vai lá na tabela verdade VF. VF está aqui. Então essa proposição é falsa. Então a análise final, o resultado final de P, proposição composta, sendo proposição composta de proposição simples P e proposição simples Q, né, é igual a F. Porque se o Douglas é careca, ele não corta o cabelo. E se ele corta o cabelo, ele não é careca. Então, essa é a conjunção. Então agora vamos falar de mais uma básica, que é a disjunção. Se você já programou alguma vez na sua vida, é a disjunção. Se você já programou alguma vez na sua vida, você deve estar sentindo falta de um conector aqui. É exatamente o OU, tá? A disjunção ela é representada pelo chapeuzinho virado para baixo, né? Isso aqui não é um V, tá? Isso aqui é um chapeuzinho virado para baixo. Imagina o contrário do sinalzinho de exponenciação, né? É um Vzinho menorzinho para baixo, né? E a disjunção ela é representada pelo conector OU. Ou OR, né? Você vai ver aí nas linguagens de programação. E de novo a gente vai usar aqui, como sempre, a nossa proposição P de Douglas é careca
e a proposição Q de Douglas corta o cabelo. Certo? Certo. Ele equivale ao conector OU das linguagens de programação, das outras coisas, né? E aí a gente pode fazer a nossa tabela verdade aqui. P, Q, I, P ou Q. De novo, construindo tabelas verdades. Como aqui a gente só tem duas proposições, é V, V, F, F. E aqui VF, VF. Isso aqui, para quem não viu, dá uma olhada na aula anterior que a gente fala sobre a árvore de decisão, né? Que é aquele P, verdadeiro ou falso. E aí Q também pode ser verdadeiro ou falso. E aí a gente tem VV, VF, mesma coisa aqui. Isso tudo que eu expliquei na aula anterior, tá? Então não deixe de assistir a aula anterior. E o OU, ele é quase que o contrário do E. Enquanto o E é uma conjunção, as duas coisas precisam estar juntas para serem verdade, a disjunção é o contrário, as duas coisas têm que ser distintas para serem verdade, tá? Aqui eu tô falando da disjunção simples, tá? Existe um outro tipo de disjunção, chamada disjunção exclusiva, que eu vou mostrar para vocês já já o que é uma disjunção exclusiva, tá? Então vamos lá. Como aqui é o contrário, para que o OU seja verdade, pelo menos uma das proposições precisa ser verdadeira. Então aqui, ó, eu tenho P e Q, V e V. Uma das duas é verdadeira? Então é verdadeiro. VF. O V aqui o P é verdadeiro, então é verdadeiro. FV, o Q é verdadeiro, então aqui é verdadeiro. FF, nenhuma das duas é verdadeira, então isso aqui é falso. Então se a gente pegar aqui a tabela verdade, vocês vão ver que é exatamente o contrário. Então lembra que aqui, para que seja verdade, lembra que aqui para ser verdade, os dois precisam ser verdadeiros? Então aqui, ó, VV é V. VF é F, FV é F e FF é F. Então aqui, ó, VVVF, VFFF. Então a disjunção é o oposto da conjunção. E agora nós vamos analisar aqui o valor lógico. Então aqui agora nós vamos analisar o valor lógico da proposição composta P, tal que P ou Q. Então vamos lá. Douglas é careca é verdadeiro? Douglas é careca é verdadeiro. Douglas corta o cabelo? Não, isso aqui é falso. Então se a gente pega aqui P é verdadeiro e Q é falso. Então cairia aqui. Então isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque ou o Douglas é careca ou o Douglas corta o cabelo. Então, temos aqui que se eu colocar Douglas é careca ou corta o cabelo, isso é verdadeiro. Então agora nós vamos falar do próximo que faltou, que é a disjunção exclusiva. O que é a disjunção exclusiva? A disjunção exclusiva é quase uma disjunção comum. Mas o que diferencia ela da disjunção comum é esse critério aqui, ó. Ela é disjunção exclusiva quando não é possível que as duas proposições sejam verdades simultaneamente. Então aqui, ó, vamos pegar duas proposições aqui, ó. Vamos supor que a proposição P seja Douglas é bancário e a proposição Q é Douglas é historiador. Então vamos pensar aqui. O Douglas ele pode ser bancário e historiador ao mesmo tempo? Pode, porque ele pode de manhã trabalhar no banco lá, servindo o capitalismo. O Douglas é um grande capitalista, então ele adora servir o capitalismo trabalhando no banco. Mas ao mesmo tempo, na parte da noite, o Douglas dá aula em uma escola e é historiador. Então isso aqui é uma disjunção comum, porque o Douglas pode ser bancário e pode ser historiador ao mesmo tempo. Agora vamos supor que as proposições fossem P, Douglas é carioca, ou que Douglas é gaúcho. Por mais que o Douglas pareça ser gaúcho pelos trejeitos dele, pela forma como ele se comporta, o Douglas não é gaúcho, o Douglas é carioca. E ele pode ser carioca e gaúcho ao mesmo tempo? Não, porque o que define a sua naturalidade é onde você nasceu. Ele não pode ter ao mesmo tempo nascido no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Ou ele nasceu carioca ou ele nasceu gaúcho. Ele não pode ter nascido os dois.
Então, por mais que a gente, olhando aqui Douglas é gaúcho, a gente sinta vontade de escrever um V aqui, a gente não pode escrever um V aqui, porque ele não é gaúcho, não adianta. E ele nunca vai poder ser carioca e gaúcho ao mesmo tempo, porque o lugar de nascimento dele foi no Rio de Janeiro, e por ter sido no Rio de Janeiro ele é carioca, ele não pode ser carioca e gaúcho ao mesmo tempo. E aí nós vamos para a tabela verdade da adjunção exclusiva. Nós representamos aqui a adjunção exclusiva como o mesmo símbolo da adjunção, né, que é o símbolo de exponenciação virado para baixo, só que nós colocamos uma linhazinha aqui embaixo para garantir o caráter de exclusividade. Então, quando a gente for desenhar a tabela verdade desse cara aqui, ó, a gente vai botar P, Q e vai botar P de junção exclusiva Q. A disjunção exclusiva, os materiais assim falam, por exemplo, em XOR, né? XOR. XOR. Acho que é o mais conhecido é XOR, assim. Não consigo lembrar de cabeça nenhuma outra representação além do XOR, né? XOR, exclusive OR, né? Ou exclusivo. Então vamos lá. O ou exclusivo, quando ele vai ser verdadeiro, tá? O ou exclusivo, ele só vai ser verdadeiro quando P for verdadeiro ou Q for verdadeiro, quando P for verdadeiro ou Q for verdadeiro, mas não quando P e Q são verdadeiros ao mesmo tempo, tá? Então vamos construir essa tabela verdade aqui. VV, FF. Aí aqui a gente faz VF, VF. Então vamos pensar aqui, ó. Os dois são verdadeiros ao mesmo tempo. Só que P e Q, na disjunção exclusiva, não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então isso aqui é falso. Aqui nós temos uma proposição verdadeira. Então isso aqui é verdadeiro. Aqui nós temos outra proposição verdadeira. Então aqui é verdadeiro. E aqui as duas são falsas. Como nenhuma é verdadeira, é falso. Então a tabela verdade de P de junção exclusiva Q é FVVF, ou PXOR Q também, né? Vocês vão ver muito isso. P XOR Q. Então, se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo, é falso. Se qualquer uma das duas for verdadeira, é verdadeira. E se ambas forem falso, é falso. E com isso nós concluímos todos os conectores básicos da lógica matemática, todas as operações lógicas matemáticas mais básicas que a gente pode ter na lógica matemática. E esse é o final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido a aula, espero que tenha sido importante para vocês. E agora a aula de algoritmo vai ficar muito mais divertida, porque agora vocês já sabem resolver esse tipo de critério, né? Esse tipo de critério. E vocês vão ver uma ligação muito forte disso que eu expliquei hoje com os algoritmos, quando a gente começar a falar das estruturas de controle, que eu acredito que foi a última aula de algoritmos. Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de assinar o canal. 75% das pessoas que assistem ao canal não assinam e eu preciso de vocês para que a gente tenha 1000 inscritos e a gente possa ter uma comunidade bem bacana, com nome bonitinho, com fórum, com enquete, pra gente, de repente, começando a entrar um dinheiro aí, eu começo a fazer aí as aulas de tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida, eu faço uma live aí para tirar uma dúvida sua. Então se inscreva no canal para que a gente possa continuar crescendo. Um grande beijo e nunca se esqueça, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.